Vida e Saúde começando na sua telinha. Tudo bem por aí? Tudo bem, doutora Daniela? Tudo bem, boa tarde, Teru. Prazer tê-la aqui conosco novamente. Que bom, a gente tá aqui, né? Segunda da mudança. Quase acabando o ano já, hein? Nossa, nem dá pra acreditar. Dezembro tá batendo na porta, minha gente. Como é que tá por aí? Tá tudo bem? Você já tá ficando mais estressado? Você já tá ficando mais preocupado? Calma, aguenta. Olha só, esse Vida e Saúde de hoje vai trazer mais uma oportunidade de mudança para você. Vamos falar um pouquinho sobre algo que pode bater aí na porta, chegar no seu corpo com tudo. Quando a infecção ataca, o seu corpo logo entra em ação. E a doutora Daniela Cano, que é nutróloga e médica do estilo de vida, vai nos ajudar a entender como as infecções se espalham pelo corpo, como o sistema imunológico responde e como a gente precisa explorar tratamentos que vão além da medicação, ajudando nessa recuperação e também no fortalecimento do organismo. Então, fica aqui porque esse é um programa para você em qualquer época do ano, tá? Fica aqui. Tânia Santos também chega mais daqui a pouquinho, trazendo mais um treino para você. Exercícios de pilates estão aqui na nossa agenda para hoje e vão ajudar você a ter mais flexibilidade e fortalecimento por aí também. A receita vai ser um delicioso snack anti-inflamatório. Olha que gracinha, doutora. Que graça! Está estrelado aqui o nosso snack. Você vai descobrir aqui o que é que dá um saborzinho especial para a receita, então fica por aqui. Fica por aqui porque tá tudo de bom. Doutora, hoje vamos refletir no texto que está aqui no Devocional TIM de 2024. O texto de hoje é Colossenses 1:20. Primeiro capítulo de Colossenses, verso 20, diz assim, olha: "E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra." O apóstolo Paulo é incrível quando ele traz esse texto com poucas palavras, resumindo a história do nosso grande conflito, doutora, e exaltando o nome daquele que realmente merece todo louvor e adoração, Jesus Cristo, porque ele tornou possível a nossa salvação. Muito lindo, né? Ele conectou a terra com o céu inteiro, que maravilha. E a gente precisa se apropriar desse incrível feito por ele. Basta crer, basta confiar, basta buscar em sua palavra e a nossa fé vai aumentando para a gente enfrentar as dificuldades deste mundo. Vida e Saúde está só começando. A gente começa aqui com essa palavra bonita e vamos aqui aprofundar nosso conhecimento sobre o nosso corpo daqui a pouquinho. Então, em 30 segundinhos, a gente vai ali e volta já falando sobre como podemos enfrentar as infecções de maneira proativa e natural. A gente volta já. Muito bem, é segunda da mudança por aqui no Vida e Saúde. Eu quero saber, você cuida das suas infecções aí de que maneira? Doutora Daniela Cano com a gente hoje, ela vai nos ajudar entendendo o funcionamento interno do nosso corpo e como é que a gente pode, do lado de fora aqui, fazer o nosso corpo funcionar bem para reparar, para reconquistar saúde e fortalecimento. Se você tem dúvida ou comentários sobre tratamentos para infecções, o nosso número de WhatsApp está aberto para você. Pode mandar sua interação aqui e ele é o seguinte, 12982660004, 12982660004, o QR Code aqui na sua tela também te leva para esse contato. Então, se você preferir aqui usá-lo, fique à vontade. A gente vai, tira e põe toda hora aqui para você poder falar com a gente, mas eu quero saber, você tem uma receitinha especial aí? Você aprendeu algo com alguém, com a sua avó, com a sua mãe? Foi em uma das nossas clínicas ou descobriu um tratamento específico que tem ajudado nas infecções por aí? É infecção de garganta? Pode ser infecção em alguma outra parte do corpo? Conta pra gente, tá bom? Doutora, você que também está lá na Sou Saúde, pelo Instagram, pelo YouTube, muita gente busca receitas e meios
além dos óbvios para tratar as infecções, não é? Nossa, Teru, e agora está numa época de virose impressionante, né? Antigamente, virose vinha entre o mês de junho, julho, que é a época mais seca, onde os vírus estão por aí no ar. Mas agora, mesmo próximo do verão, as pessoas estão com virose. Acho que você tem visto, não é? Tem. Muita Quando eu gente vou com buscar as crianças na pneumonia. escola, normalmente a pessoa que fica ali auxiliando, ela comenta: nossa, as crianças estão todas gripadas, todas com garganta Impressionante. ruim. E realmente não tem mais uma época específica, não, é o ano inteiro. O ano inteiro. E esse ano foi meio atípico, né? Que a gente passou um período muito extenso, né? De secas. E essa seca, com certeza, propicia, né? Que os vírus se multipliquem mais facilmente no ar. Mas afinal, doutora, o que são as infecções? Ter infecções é quando a gente acaba inalando ou tendo contato com algum verme, algum micróbio, quer dizer, algum micróbio, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, não é? Que acaba, então, entrando no nosso organismo de uma maneira, seja por contato de secreção, seja por via respiratória ou seja pela boca. A gente está mais vulnerável, parece, hoje, não tá? Ou será que a nossa lente só aumentou depois da Covid? Porque a nossa percepção mudou. Tanto que quando a gente já começa ou começa a espirrar, a gente já vai logo colocar uma máscara, coisa que não era muito comum há 5 anos atrás. O que acontece é que o Covid veio alertar a humanidade, né? Como é que um vírus novo que acaba surgindo se espalhou rapidamente nos 5 continentes. Então, a gente percebeu, né, que a imunidade, como a gente está em 8 bilhões de pessoas no planeta, Teru, e as pessoas indo e vindo, né, viajando e trocando as bactérias, os micróbios uns dos outros, a gente fica muito mais vulnerável, com certeza. Quando um ser humano nasce, ele já tem um sistema imunológico próprio que é capaz de apresentar ali barreiras naturais quando ele sofre uma ameaça, sofre um contato com um agente infeccioso do meio ambiente, doutora? Como é que é? Por que a gente precisa das vacinas, por exemplo, ou aqueles dias de proteção do recém-nascido? Então, olha que interessante, né, Teru? A criança começa a desenvolver esse sistema imunológico. Lógico, tem um componente genético, mas ela está lá no ventre da mãe e aquele ambiente está estéril praticamente, está limpinho. E quando ela sai para fora, se a criança nasce pelo parto vaginal, ela já tem contato com os lactobacilos do canal vaginal da mãe, que pega na pele e já começa a formar imunidade. Se ela nasce de parto cesárea, ela tem um contato direto com o meio ambiente, né? Não é pelo canal vaginal da mãe. Ela passa direto para a pele, né, da mãe, que vai pegar mais uma bactéria que a gente chama Staphylococcus, e aquele ambiente hospitalar. Então, essa criança que nasceu de parto cesárea, ela vai ter uma imunidade mais prejudicada do que a criança que nasceu de parto normal. Tem alguns hospitais hoje que pegam, se vai nascer de parto cesárea, pega uma espátula, né, passa no canal vaginal da mãe e coloca na pele da criança. Ela vai limpando assim a criança com aquela secreção da mãe para tentar melhorar a imunidade. Então, principalmente nos 3 primeiros anos, é muito importante a nossa imunidade, né? Ela vai ficando mais adaptada ou não, de acordo com esses primeiros anos de vida. Então, vai depender se você foi criado mais no campo ou se você foi criado mais na cidade. A imunidade de crianças que moram no campo é mais fortalecida do que crianças que moram na cidade. Crianças que têm mais contato com a terra, mexem com bichinhos, têm uma imunidade melhor, mais fortalecida do que aquelas crianças que estão lavando a mão toda hora, né? Passando álcool. Então, que está o tempo inteiro lavando a roupa, né? Então, a gente vai adquirindo essa imunidade. Então, a gente vai construindo, fortalecendo, à medida que a gente vai tendo contato com esses agentes? Exatamente. A gente tem a imunidade inata, que a gente já nasce, né, com aquela imunidade, e tem a imunidade adquirida, que é essa que a gente vai adquirindo depois que passou para o meio externo, né? Saiu da barriga da mãe e foi para o meio externo. Então, quanto menos... aí tem a alimentação, que vai determinar a imunidade, não é? O estilo de vida daquela criança. Se a mãe e o pai eram mais... bebiam muito álcool, comiam errado, aquela criança já nasce mais debilitada do que uma criança que os pais já eram saudáveis, né? Porque o espermatozoide e o óvulo da mãe já vão fazer diferença também na parte genética da imunidade da criança.
Carregam uma informação ali que é geracional. Agora, como é que o nosso corpo responde a uma infecção, doutora? De repente, até lavo minha mão, mas peguei na maçaneta, esqueci, cocei o olho, cocei a boca e o meu corpo agora entrou em contato com um agente em potencial aí para uma doença, para uma infecção. O tempo inteiro, né, Teru, a gente tem contato. A gente vê na escola, não é? A gente está conversando aqui no ar-condicionado, ambiente fechado, que não tem ventilação. O tempo inteiro a gente está sendo expostos a micro-organismos que a gente não enxerga. E aí o nosso corpo, ele reage, então por isso que tem um sistema imunológico, não é? Ele vai reagindo para tentar combater aquele corpo estranho para não ir para próximo do corpo, para dentro do corpo. Então, por exemplo, se você tem um vírus influenza, né, um vírus que dá no ar, né, que pega pelo ar, um Covid, por exemplo, você está respirando aquilo. No nariz, a gente já tem esse catarrinho natural, não é? Nesse nariz já tem anticorpos que a gente chama IgA, que são anticorpos que vão tentar combater lá dentro do nariz. Os pelinhos também já vão funcionar como filtro para não entrar aquele vírus mais para dentro. Porque se entrar lá para dentro, né, passou a traqueia, entra no pulmão, pode começar a dar bronquiolite, bronquite, né? E pode virar uma pneumonia. Então, o corpo todo, se você corta a pele e vai começar uma infecçãozinha lá, o corpo já começa a reparar, né? Começa a produzir fibrina e tal, para cicatrizar rápido, para não ir para dentro. Então, vem aquelas células todas do sistema de defesa, dos nossos soldadinhos, para tentar combater aquela bactéria, né, que pode ter vindo junto com aquele corte na pele. Então, é isso, o sistema de defesa, entrou um vírus, entrou uma bactéria, entrou um corpo estranho que seja, o sistema de defesa já começa a atuar. Não, gente, o nosso corpo é muito inteligente, porque a gente não precisa pensar ou mandar um comando, é automático, essas células, elas entram em funcionamento imediatamente tentando sanar o problema, doutor. Isso é muito divino, não tem como negar, não é? É lindo. O corpo inteiro ele está preparado para manter a gente vivo. Né, o coração batendo, o cérebro foi criado para manter a gente respirando, sem a gente pensar, o coração está batendo, o intestino está funcionando, os rins estão filtrando, o fígado está filtrando, então é divino, né? Quando a gente começa a estudar o corpo humano, a gente realmente vê que o corpo é uma máquina, né, projetada por Deus de uma maneira muito impecável. A doutora estava falando agora há pouco sobre o parto normal, parto cesáreo e como essa relação com a imunidade vai impactar no nosso enfrentamento das nossas infecções. E chegou uma interação sobre esse assunto, eu quero trazer aqui. A Lene está falando com a gente o seguinte: meu bebê tem 4 meses e o parto foi cesárea. O que posso fazer para ele sair dessa desvantagem em relação ao parto normal? Quando ele precisar ir à escola ou ao berçário por conta do meu trabalho, o que posso fazer para meu bebê não ficar assim tão exposto? Pergunta aqui a mamãe de plantão, Lene, que está preocupada e com razão, porque ela entendeu que no caso dela, ela precisa fazer alguma coisa para ajudar esse bebê. Esse bebê já está em desvantagem naturalmente, não tem o que fazer para empatar, vamos dizer assim. Mas o que você pode fazer é evitar, por exemplo, mães que dão leite materno, essa criança vai ter uma imunidade muito mais fortalecida. Se você está dando fórmula para essa criança, ela vai ter uma imunidade mais debilitada. Então, primeiro de tudo é o tipo de amamentação que você está dando. Ah, mas eu não tenho como dar. Porque a nossa intenção aqui não é criar um pânico, porque tem mãe que não consegue amamentar, ou vai ter que trabalhar, né, vai ter que dar fórmula. Então, na introdução alimentar, você tem que colocar comidas saudáveis que você vai preparar, não vai comprar aqueles potinhos prontos já. Hoje a indústria está fazendo até bolachinhas para bebê, Teru. E quando a gente vai ver o rótulo lá, coisa bonitinha, né, com carinhas e tal, e quando a gente vai ver os ingredientes, né, os aditivos que tem lá, você sabe que aquilo não é adequado para a criança e o corpo vai estranhar aquilo e a imunidade vai ficar debilitada. Então tem que expor ele mais na natureza, né, leva ele para sair um pouco de casa, não ficar só trancado dentro do apartamento, expor ele mais em ambientes como o mar, andar mais na terra, andar na grama, mexer, né, com alguns bichinhos e com certeza colocar para dormir na hora certa, não ficar dando açúcar, tudo isso. Ele não está ainda na introdução alimentar, né? Daqui 2 meses ele vai entrar. Então você precisa cuidar bastante do estilo de vida dessa criança, porque as crianças hoje também, né, Teru, estão dormindo muito tarde.
Eu fico muito impressionada. Meu pai era pediatra, eu lembro que 8 horas da noite a gente estava na cama. E hoje eu vejo as crianças 10, 11 horas da noite acordadas. Tem prejuízo. Vai afetar a imunidade da criança, prejuízo. com certeza. Ó, a doutora Daniela está falando aqui sobre o que ajuda, né, nessa imunidade adquirida, porque a natural, a gente não tem muito controle, aquela que a genética trouxe ali com os hábitos e também com as heranças, a parte hereditária da nossa família. Mas, às vezes, as infecções, elas têm sintomas bem parecidos, de mim para você, de você aí para mim também. Só que as respostas imunológicas são diferentes. Eu vou reagir de um jeito completamente diferente do seu, doutora. Algumas são causadas por bactérias que vivem independentemente, outras resultam da ação de vírus, organismos que dependem de células humanas para se replicar ali. São coisas que a gente nem entende direito. A gente ouve uma notícia no jornal, acaba replicando a informação, mas eu acho que é legal a gente entender como ou de que forma uma infecção viral ela se diferencia de uma bacteriana, por exemplo, porque isso muda o jeito que a gente trata, certo? Muita gente está tratando a infecção viral como se fosse bacteriana e isso está causando, e a gente vai falar mais para frente, o que a gente chama de resistência aos antibióticos. O brasileiro é muito apavorado, né? Qualquer febre já acha que é bactéria e fica tomando antibiótico. Antibiótico, ó, você que está em casa, que está assistindo aqui a Novo Tempo, não pode confundir. Antibiótico é para bactéria, não é para vírus, tá? Então, quando você pegou uma infecção, sei lá, começou a ficar com uma gripe, parece. Você está com resfriado, tá nariz escorrendo e tal. Garganta começou a dar aquela raspadinha do resfriado. Pode ser, né? Uma infecção viral. Como é que a gente vai saber? A viral, em 48 horas, pode dar uma febre e passa depois de 48 horas. Né? Então, em 3 dias, e em 7 dias, a infecção viral se resolve sozinha. Você tratando ou não tratando, o vírus acaba desaparecendo, tá certo? Seu corpo dá conta lá e some. A bacteriana, se passa de 48 horas com uma febre mais alta, você está mais prostrado quando é criança, por exemplo, idoso, não é? Fica mais prostrado, não tem fome, fica assim, com falta de vontade de fazer as coisas, uma fadiga, um corpo muito cansadinho. Idoso, principalmente, a gente tem muitos idosos aqui assistindo Vida e Saúde, às vezes não tem febre, por exemplo, uma pneumonia, não tem febre. Mas ele fica muito prostrado, perde o apetite, começa a perder peso, e aí é bacteriano. Tá? Em crianças, adultos jovens, adultos normais, 48 horas a mais de febre, a gente já desconfia de bacteriano. Mas você sabe, doutora, que às vezes a gente tem dificuldade, por quê? Porque tem vírus que são realmente devastadores. O rotavírus, por exemplo, que assustou tanta gente, deixou um rastro muito difícil num passado recente. Eu acho que a gente acaba se desesperando e querendo uma medicação porque a gente tem medo do pior acontecer. Mas você que assistiu o Vida e Saúde aqui tem a chance de aprender a se perceber melhor, porque isso é muito importante, inclusive, quando eu vou ao médico, para falar os sintomas certos para vocês. Exatamente. O que acontece, Teru, que às vezes a pessoa está com uma infecção viral e acaba tomando antibiótico. O que acontece? Você pode ter uma infecção secundária, que a gente fala, igual do Covid. Muita gente aconteceu isso. Estava com Covid, a imunidade abaixou, porque era um vírus novo, recente, e as pessoas tinham que, o corpo tinha que fazer anticorpos novos, soldadinhos novos para combater aquele vírus novo, né, que a gente não estava preparado para receber. E aí, como teve muito desgaste desse organismo, tem uma infecção secundária, dando uma pneumonia bacteriana, como secundário a isso. Então, se você está muito debilitado, se você é um idoso que está imunodeprimido, está acamado, não está comendo direito, não toma sol, pode acontecer isso, de você estar com uma infecção que a princípio era viral e virou bacteriana, e aí vai precisar de antibiótico. O problema disso, Teru, é que aqui no Brasil, a gente tem esse problema. O Brasil é um dos piores do mundo, né, com falta de controle de antibiótico. A gente vai criando uma resistência, e quando você vai realmente precisar de um antibiótico, não vai fazer efeito. Tá. Esse é o problema. Vamos tentar aqui especificar um pouquinho os sinais mais claros de alerta, porque o nosso corpo ele vai emitir esses sinais e aí a gente precisa ficar atento. Que sinais e sintomas o corpo vai apresentar quando ele está enfrentando ali uma luta mesmo, a infecção? Ó, alguns sinais aqui, febre, dores pelo corpo, vermelhidão, pus ou secreções,
Também temos tosse, dificuldade para respirar, pode ser diarreia, vômito, náusea. E doutora, isso pode ficar muito mais ou menos intenso dependendo da faixa etária, por exemplo. Um bebê ou um idoso tem a imunidade um pouco mais fragilizada. Exatamente. Vai depender de como está a imunidade daquela pessoa também, né, Teru? Se ela come direito, se ela faz exercício, se ela dorme cedo ou não. E esses sintomas todos que vocês viram aí, por exemplo, ó, presta atenção, o que é a tosse? É o mecanismo do seu corpo para reagir. Quando você tosse, você está tentando expelir aquele vírus para não entrar mais para dentro e virar pneumonia. Então, é uma necessidade, muitas vezes, que você tenha tosse. O catarro, não é? Ele é uma necessidade que as suas vias respiratórias têm, as células produzem catarro para grudar aquele vírus ou aquela bactéria e quando você expele, para não tentar entrar lá dentro. E muitas vezes a gente quer cortar esses sintomas. Febre, começou a dar febre, por que a gente precisa ter febre? Para ter um alerta, não é? E quando aumenta a temperatura interna do corpo, os soldadinhos de defesa, eles conseguem andar com mais facilidade nas células, no sangue. E às vezes, mãe, pai ou alguém está com febre, a gente já quer dar antitérmico. Então, febre baixa, a gente tem que o quê, doutora? Vai Toma controlando, vai só checando a temperatura para não deixar subir muito. Vai checando a temperatura, vai tomando um banho morno, vai tomando bastante água. Põe aquela compressinha fria aqui na testa. Vai tentando controlar, não é? Com o paninho, às vezes você está na garganta, né? Coloca um paninho mais geladinho ou na testa, mas não abaixar a febre exatamente já com o antitérmico. Porque você está inibindo o seu corpo de reagir a algo, né, naturalmente. Ele está tentando combater aquele vírus, aquela infecção. E você vai lá e entra com antitérmico, né? E aí aquele vírus fica mais tempo no seu corpo. Ó, a gente está tentando aqui entender como que o nosso corpo recebe agentes que podem ser uma ameaça, como ele reage e como a gente não vai atrapalhar o processo. Porque todas as infecções que afetam o corpo trazem algumas implicações, não é? Verdade, para a nossa resistência, de repente piorando aí essa resistência bacteriana que já existe, né? E existem tratamentos disponíveis para combater as infecções de forma eficaz e segura. E a gente vai falar sobre isso aqui no Vida e Saúde. Então segurem um pouquinho, porque a gente quer trazer aqui como a gente pode lidar do jeito certo, tá? Agora, no próximo mês, eu vou lembrar aqui antes do intervalo, doutora, um evento que está chegando. E o próximo mês está logo ali. Falta 2 semaninhas, tá? Vai ter o quê? Anjos em Ação. E o tema deste ano é Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Você é o nosso convidado, já sabe, né? Então, se não marcou aí no seu celular, se não fez aquele bilhetinho para lembrar você de participar com a gente, anota aí. É 7 de dezembro, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. E você é o nosso convidado, então não vai perder, porque vai ser, ao mesmo tempo, um momento de reflexão, um momento de celebração, um momento de gratidão e, mais uma vez, um momento de clamar pela presença de Deus em nossas vidas. 7 de dezembro, às 8 da noite, aqui na sua Novo Tempo. Doutora, bora para o intervalo, porque na volta eu quero conhecer os tratamentos, então, disponíveis aí para infecções e pensar em tratamentos possíveis aqui, tratamentos às vezes até caseiros que a gente pode lançar mão. Ainda hoje temos exercícios de pilates com Tânia Santos e a receita é esse delicioso snack anti-inflamatório. Olha que bonitinho, comida saudável, feita de um jeito que atrai com os olhos. A gente volta já já com essa delícia para você.